Graças a Deus, boa noite. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 1 a 13. Diz assim: meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas, e mostrar-lhes atenção para o que vem com roupas caras, e lhe disserdes, senta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica em pé, ou senta-te junto ao estrado onde ponho meus pés, não estareis fazendo distinção entre vós mesmos? E não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos? Ouvi, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado? Todavia, fazeis bem se estáis obedecendo à lei real, segundo a Escritura que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, se fazeis discriminação de pessoas, estáis cometendo pecado, e por isso sois condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, torna-se culpado de todos. Porque o mesmo que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se não cometes adultério, mas és homicida, tornas a ti mesmo transgressor da lei. Falai e procedei como quem há de julgar ou há de ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Queridos, o assunto aqui do texto é basicamente a questão do favoritismo dentro da igreja. Tiago provavelmente estava passando por esse problema, como tinha outros problemas, de mundanismo, do problema da língua, que temos falado constantemente, e Tiago estava passando por esse problema também de favoritismo dentro das igrejas, ali, a qual ele era pastor. Os irmãos estavam pecando ao excluir os pobres e abraçar os ricos. E o objetivo de Tiago aqui era ajudar tanto os membros da sua igreja, dando uma orientação, quanto também a nos orientar através da palavra de Deus e mostrar que isso é pecado. Sendo assim, ele fez um teste bem simples, bem prático, bem didático. Provavelmente, eu já vi esse tipo de encenação, provavelmente ele enviou 2 visitantes, talvez de propósito, um rico e um pobre, a um culto e observou como eram tratados. Já vi isso? Tem um pastor amigo meu, ele se vestiu de mendigo e ficou na frente da igreja e não teve atenção alguma. E depois ele foi o pregador, na hora da mensagem. Então, a distinção de pessoas é algo, infelizmente, bem comum em muitos lugares. Então vamos relembrar o texto na Bíblia Viva, versículos de 2 a 4, que diz assim: se entrar na igreja de vocês um homem vestido de roupas custosas e com preciosos anéis de ouro nos dedos, e no mesmo instante entrar um outro homem pobre, vestido de roupas velhas, e vocês fizerem um grande alvoroço com o homem rico, e lhe derem o melhor assento da casa, e disserem ao homem pobre: você pode ficar em pé ali, se quiser, ou então sente-se no chão. Ora, esse tipo de procedimento lança uma interrogação sobre a fé que vocês têm. Você, afinal de contas, é realmente um cristão? E mostra que vocês estão sendo dirigidos por propósitos errados. Então, a Bíblia, na linguagem viva, ela é bem clara, essa interpretação. Queridos, o modo como agimos em relação às pessoas demonstra, de modo prático, se a nossa fé em Deus é verdadeira ou não. Se é original ou se é fake. Pois é impossível separar a comunhão humana da comunhão divina. É impossível. É impossível amar a Deus e, ao mesmo tempo, desprezar os homens. É impossível.
sermos cheios do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, cheios de preconceito, cheios de discriminação, racismo, homofobia e favoritismo. É impossível. Isso porque o cristão ama. Está na natureza dele. O cristão respeita, se interessa. O cristão se esforça para cumprimentar todos e não desprezar ninguém. Essa é a marca do cristão, cheio do Espírito Santo. 1 João 4,20 diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Quem já viu Deus aí? Eu nunca vi. Então, a nossa tendência humana carnal é julgar as pessoas por sua aparência externa e não interna. Muitos julgam as pessoas por seu passado, e não por seu futuro. Julgam pelo que ela foi e não pelo que ela é agora. Pelo que ela fez e não pelo que ela faz. Julgam as pessoas pela cor da pele, pelo título que possui, pelo carro que tem, pela casa onde mora. E ali dão toda a atenção. Lembram de Saulo de Tarso? Quando ele se converteu, a igreja de Jerusalém ficou com medo dele. Ninguém acreditou que realmente ele havia se convertido. Muitos pensavam que ele estava se escondendo atrás da Bíblia. Não acredito que ele o serial killer da igreja primitiva aceitou Jesus. Muitos pensavam que ele estava fingindo. Mas a Bíblia diz que ele se converteu de verdade. E só acreditavam na conversão de Paulo quando Barnabé fez uma ponte, intercedeu por ele junto àquela igreja. Então, amados, a maneira como lidamos com as pessoas, de modo geral, vai revelar se a nossa fé é viva ou morta, se é verdadeira ou se é falsa. E no texto que lemos, Tiago examina 3 doutrinas cristãs fundamentais à luz da maneira como tratamos os outros. 3 doutrinas fundamentais à luz da maneira como tratamos os outros. A primeira é a doutrina da divindade de Cristo. Versículo 1 diz: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Interessante isso. Na NVI diz: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Uma outra versão diz ainda: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não demonstrem favoritismo. Amados, todos nós fomos criados iguais. Amém? Amém. Todos fomos criados iguais. Não trouxemos nada para este mundo e não podemos levar nada dele. Diante de Deus, não podemos nos gloriar das nossas posses, ou das nossas realizações, ou das capacitações que Deus tem nos dado. Tudo vem dele, é para ele, é para a glória dele. Tudo o que temos nos foi dado por Deus. Aleluia. E Deus não mostra parcialidade. Portanto, se Deus dá o exemplo, devemos seguir os seus passos. Amém. Se Deus não mostra parcialidade, devemos seguir os seus passos. Ou seja, quem pertence de verdade ao Senhor da glória deve seguir os passos do Senhor da glória. Ele foi o exemplo maior. O preconceito e o favoritismo surgem quando paramos de olhar para as pessoas como Deus olha para elas. Amados, em Cristo somos todos iguais, nem maior e nem melhor, todos iguais. Aqui na igreja, por exemplo, existem apenas funções diferentes, apenas funções, mas todos são iguais. O que muda entre o pastor e a ovelha é só uma questão de responsabilidade. Quem ensina, quem prega, só será mais cobrado. E a posição um pouquinho mais elevada aqui não significa que eu esteja acima dos outros. É só para ter uma visualização melhor. Agora, por que não devemos fazer acepção de pessoas? Simplesmente porque servimos a um Deus que não faz acepção de pessoas. É simples assim. É um Deus que não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34, 35, Pedro então falou dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável.
em qualquer nação, qualquer cor, qualquer classe social. Romanos 2,11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, se Ele, o Senhor da glória, sendo eterno, onipotente, onipresente, onisciente, Aleluia. não faz acepção de pessoas, quem somos nós para fazer? Amado, Jesus é o Senhor da glória. Aleluia. Ele é a glória revelada do Pai, que habitou entre nós. João 1,14 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E, mesmo sendo o Senhor da glória, como diz aqui Tiago, ele tratava a todos igualmente, sem acepção ou favoritismo. Mesmo não aprovando os pecados dos homens, Jesus era amigo dos pecadores, dos desprezados, dos marginalizados. Ele não concordava com seus pecados, mas a sua compaixão o levava a receber tais pessoas de braços abertos e a perdoá-las quando se arrependiam. Senhor da glória, que recebe a todos. Então Jesus, o Senhor da glória, não faz acepção de pessoas. Lembram? Ele atendeu tanto a Bartimeu, que nós vimos semana passada no desenho, o mendigo, cego, como recebeu também a Zaqueu, o rico publicano. Igualmente, os dois. A atenção foi a mesma. É claro que com relação a Zaqueu, Jesus se convidou para ir na casa de Zaqueu, porque Zaqueu tinha casa. Questão de lógica. Não se convidou para ir na casa de Bartimeu, porque provavelmente não tinha nem casa. Era mendigo, morava na rua. Jesus conversou tanto com Nicodemos, como com a mulher samaritana. Um era um religioso prestigiado, a outra era uma mulher que foi meio-dia pegar água, porque de manhã era o costume das mulheres pegarem água, só que ela era malada de marido das outras. Então ela foi meio-dia, mas Jesus deu atenção para ela, assim como deu a Nicodemos. É interessante que João 3 fala de Nicodemos, e no capítulo 4 fala da mulher samaritana. Um capítulo e outro. Duas pessoas totalmente diferentes, mas a atenção de Jesus foi a mesma. Jesus não despreza ninguém. Até mesmo os inimigos de Jesus reconheceram essa verdade, queridos. Os discípulos dos fariseus, juntamente com os herodianos, disseram o seguinte, em Mateus 22,16, acerca de Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Portanto, o Senhor não olhava a aparência exterior, mas sim o coração. Ele não olhava a cor da pele, a nacionalidade, a posição social. Ele não se impressionava com as riquezas e nem com o status de ninguém. Não, queridos. Ele deu uma atenção fora do comum a um leproso, totalmente deformado, e chegou diante dele pedindo a cura. Jesus estendeu a mão, tocou nele, o que era proibido pela lei. Tocou e restaurou o leproso. Ele não faz acepção de pessoas. Ele libertou a filha da mulher cananeia dos demônios. Ele elogiou uma viúva pobre que ofertou 2 moedinhas. Ele entrou na casa de um publicano desprezado chamado Mateus. Ele ressuscitou o filho de uma viúva na cidade de Naim. E além disso, Jesus viu um potencial tremendo na vida de pecadores desprezados daquela época. Potencial grandioso na vida de pessoas desprezadas. Em Simão, o analfabruto, a mistura de analfabeto com bruto, esse é o estilo de Simão, Pedro. Jesus viu nele um ganhador de almas, que no primeiro sermão levou a Cristo 3.000 pessoas. Em Mateus, o publicano, Jesus viu um discípulo fiel que um dia escreveria um dos 4 evangelhos, o evangelho de Mateus. Em Tiago e João, os filhos esquentadinhos, os filhos do trovão, Jesus viu homens transformados que seriam usados para transformar outras pessoas. Na mulher samaritana, Jesus viu um instrumento poderoso para realizar uma grande colheita. No endemoniado gadareno, Jesus viu um pregador
que sairia por toda Decápolis, 10 cidades, e pregaria o Evangelho, levaria muitas pessoas aos pés da cruz. E em você, Jesus vê um potencial que nem você mesmo imagina que tem. Deus vê além daquilo que nós pensamos de nós. Portanto, Jesus, o Senhor da glória, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, tratava todos igualmente, de igual modo. Sigamos então o exemplo do Mestre. Amém? Não façamos acepção de pessoas. Tratemos todos com dignidade. Todos, independente das suas preferências sexuais. Todos com respeito. Todos. Agora, de que maneira é colocada em prática a divindade de Cristo nos relacionamentos humanos? Na verdade, é bastante simples. Olhando para todos com os olhos de Cristo. Se a pessoa é cristã, a aceitamos porque Cristo vive nela. Se a pessoa não é cristã, a aceitamos porque Jesus morreu por ela. Jesus Cristo é a ligação entre nós e os outros. Ele é o vínculo do amor. Sendo assim, não podemos ter duas atitudes. Uma para honrar o rico e outra para desprezar o pobre. Não podemos ter duas palavras. Uma para exaltar o famoso, o importante, e outra para desdenhar e desprezar o pobre. Não podemos ter dois evangelhos. Um para dizer ao pobre que ele deve arrepender-se de seus pecados, senão ele vai para o inferno. E outra para dizer ao rico que nos sensibilizamos com a sua visita e que ele nos enche, de satisfação. Assim às vezes acontece. Tem gente, igreja que até evita de falar de inferno ou algum pecado quando algum rico está presente. Porque a gente sabe que a pessoa tem as suas escapudelas, escapadas. Amados, a igreja não é um clube cuja grandeza é medida pelo nível social de seus frequentadores. Não é um clube. Não é um clube. A igreja não pode ser comparada a um palanque político onde se destacam os figurões, os famosos. Isso acontece em muitos lugares. E que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça verdadeiramente bíblicos, mas em amor para a glória dele. A segunda doutrina que encontramos no texto de Tiago é a doutrina da graça de Deus. Graça, favor imerecido, inigualável, tremendo. Versículo 2, Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós, outros, menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam aos tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Amados, uma leitura superficial aqui nesse texto parece uma contradição daquilo que falamos anteriormente. Dissemos no ponto anterior que Deus não faz acepção de pessoas, e aqui o pobre parece que é preferido e o rico dá a ideia de que ele é excluído nessa porção. Mas o texto não está dizendo que Deus ama o pobre e odeia o rico. O texto diz o quê? Que Deus escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos na fé. Não há no texto qualquer indício de que Deus rejeitou os ricos ou é contra os ricos. Não é esse o sentido. Tampouco defende o texto a ideia de que a riqueza é pecado e a pobreza é virtude. Quanto menos tiver, mais virtude você tem. Quanto mais tiver, mais pecado você carrega. Não é esse o sentido, dentro do contexto geral da Bíblia. Deus escolheu os pobres para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Isso porque a riqueza material, ela dá uma falsa sensação de segurança. Essa é a questão. A riqueza material dá uma falsa sensação de segurança. Portanto, Tiago ensina o quê? Que a graça de Deus transforma o homem pobre em rico, pois não pode depender de sua riqueza. Também transforma o homem pobre em rico, pois lhe dá como herança a riqueza da graça de Cristo. Olha o que 1 Samuel 2, versículo 7, 8 diz. É interessante. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta.
levanta o pobre do pó e desmonturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Então, Deus ignora diferenças nacionais. Ele salvou Cornélio, lembram? Um gentio. Deus ignora, queridos. Deus ignora diferenças sociais. Ele salvou Filemão, um senhor de escravos, e salvou também Onésimo, que era um escravo do seu senhor Filemão. Os dois tiveram encontro com Jesus. Deus ignora diferenças sexuais. Ele salvou Lídia, na beira do rio, e salvou também um carcereiro, no momento de angústia. E os dois estão lá em Atos 16. Deus ignora também diferenças intelectuais, pois salvou Paulo, uma das mentes mais brilhantes, né, do período apostólico, e salvou Pedro, que era um iletrado. 1 Coríntios 1, 26 e 29 diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Amém. E essa escolha, ela é baseada na graça de Deus, que tem um alcance universal. Deus amou o mundo, e não algumas pessoas, como diz João 3,16. Jesus salvou ou morreu por todos, mas, infelizmente, nem todos serão salvos, pois nem todos crerão. Até porque um evangelho que não serve para todos, não serve para ninguém. Timóteo, ou Tito 2, 11 a 13, diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amados, as promessas do reino de Deus não são para aqueles que o amam, como diz no versículo 5, e não para os que amam o mundo e as riquezas, para os gananciosos. Até porque é possível uma pessoa ser pobre nesse mundo e rica no mundo vindouro, assim como é possível ser rica neste mundo e pobre no mundo vindouro. Lá em 1 Timóteo 6, 17 e 19, olha a recomendação de Paulo para nós, ou para Timóteo, né? Paulo recomendando a Timóteo, inspirado pelo Espírito Santo: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdade ou da verdadeira vida. Esse é o conselho de Paulo a Timóteo para dar aos ricos. Na igreja tinha ricos naquela época, e não era pecado, mas tinha que seguir algumas regras. Em Tiago 2, 6 e 7, encontramos então uma repreensão severa aos que faziam acepção de pessoas na igreja. Diz assim: entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Sabe o que Tiago está dizendo aqui para aqueles crentes? Quando vocês desprezam o pobre, agem igualzinho aos incrédulos ricos. Naquele tempo, era difícil os ricos explorarem, né? Não era difícil os ricos explorarem os pobres. Não era difícil. Na verdade, era possível ter influência nas decisões dos tribunais. Até hoje tem isso, infelizmente. Né? E eles se enriqueciam cada vez mais. O poder do dinheiro
era tanto poderoso no passado como ainda é no presente. Não é isso? Esses ricos, então, exploradores, eram os mesmos que iam à igreja e eram glamorizados. Ou seja, os mesmos que levavam muitos crentes para a cadeia, quando iam para a igreja, todos o abraçavam. Todos colocavam eles no pedestal, faziam acepção de pessoas. Agora, se cremos de fato na doutrina da graça de Deus, somos impelidos por ela a nos relacionar com as pessoas, tomando por base o quê? O plano de Deus, não o mérito humano e nem a posição social de ninguém. A igreja que se volta somente por uma classe social não é uma igreja que exalta a graça de Deus. Existem igrejas que o público-alvo são os ricos. Infelizmente, eu já conheci igrejas assim. Isso porque, em sua morte, Jesus derrubou o muro de separação entre judeus e gentios. Não é, queridos? Mas em seu nascimento e na sua vida, Jesus derrubou os muros entre ricos e pobres, jovens e velhos, cultos e incultos. Sendo assim, é errado reconstruir esses muros. E se cremos na graça de Deus, não é possível voltar a erguer separações. A terceira doutrina que encontramos no texto que lemos é a doutrina da palavra de Deus. A primeira foi o quê? A doutrina da divindade do Senhor. A segunda, não lembro mais. Mas a terceira é a doutrina da palavra de Deus. Versículo 8 a 11. Qual? Doutrina da graça. Vou ficar prestando atenção. Ninguém lembra, né? A terceira é a doutrina da palavra de Deus. Diz assim, versículo 8 a 11. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Tiago usa a palavra de Deus aqui para corrigir a igreja. Ele não usa a filosofia, ele não usa a psicologia, mas usa a Bíblia Sagrada, a palavra inspirada para corrigir os rumos que aquela igreja estava tomando. Rumos errados. Ele vai para o Antigo Testamento. Ele usa a palavra de Deus. Ele usa, o texto lá de Levíticos 19, versículo 18, que diz, amarás teu próximo como a ti mesmo. Na parábola do bom samaritano, Jesus disse que o próximo é qualquer pessoa que precisa de ajuda. É simples assim. Qualquer pessoa que precisa de ajuda. O próximo aqui não é uma questão de perto ou longe, mas de oportunidade para se ajudar. Eu não devo perguntar quem é meu próximo, mas sim como posso ser o próximo de alguém. Quem é o meu próximo? Essa era a questão da época. Mas como eu posso ser o próximo de alguém? Agora, por que amar o próximo é considerada a lei régia? Ou a lei real, como diz aqui Tiago? Porque foi dada pelo Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. Por isso que é uma lei real. Na verdade, a Trindade Divina estava envolvida nessa lei real. O Pai enviou a lei no Antigo Testamento, como vimos em Levíticos 19, 18. O Filho reafirmou essa lei aos seus discípulos, lá em João 13, 34, quando ele disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E o Espírito Santo confirma essa lei, enchendo os nossos corações desse amor. Romanos 5,5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi o quê? Outorgado. Então o amor não é um sentimento. Repito, o amor não é um sentimento, mas uma prática. A minha demonstração de amor não é dizer eu te amo. É bom dizer eu te amo, mas a prova final de que eu amo não é dizer eu te amo. A minha demonstração de amor é agir de tal modo
que todos vejam que eu amo. Na prática, na Bíblia, o amor nunca é sentir, mas fazer. Não é um sentimento. O amor não é contemplativo, mas dinâmico. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. É um amor prático. Não ficou só no amor, só no sentimento. E deixe o mundo ir para o inferno. Não. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Amor prático. É por isso que João, o ancião, diz em 1 João 3,18: meus filhinhos, nosso amor não deve ser somente de palavras. Pode ser de palavras, mas não somente de palavras e de conversas. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. Na Bíblia, na linguagem de hoje. Não é nem a Bíblia, na linguagem de hoje. Vou repetir, tão bonito. Meus filhinhos, nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversas. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. O amor não é um sentimento vazio. É ação dadivosa. Palavra bonita, né? Ação dadivosa. Na prática, o que seria amor? É socorrer os aflitos. Na prática, para o casal, o que é o amor? É lavar a louça, varrer o chão, ajudar. Amor prático. É ouvir um filho, é orar pelo seu pastor, é saudar todos na igreja. Amor prático. Se cada cidadão amasse, de fato, seu próximo, não haveria necessidade de termos milhares de leis complexas. Não haveria necessidade. Não haveria roubo, não haveria estupro, não haveria trambicagem, fofoca, não haveria. O ódio transforma o indivíduo em escravo, mas o amor nos liberta do egoísmo e nos permite governar como reis. O amor capacita-nos a obedecermos a palavra de Deus e a tratarmos as pessoas como Deus ordena que façamos, sem acepção. Exercitar o amor cristão significa, então, tratar os outros da maneira como Deus nos trata. Por outro lado, fazer acepção de pessoas pode levar o indivíduo a desobedecer toda a lei de Deus, numa tacada só, por tabela. Uma acepção, você não adulterou, mas quebrou tudo de uma vez só. Pois aquele que disse, não matarás, também disse, não faça acepção de pessoas. Aquele que disse, não adulterarás, também disse, amai o próximo como a ti mesmo. Portanto, quem não ama é transgressor da lei, e se tropeçamos em um só ponto, somos culpados de quebrar toda a lei. Tiago 2,10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de tudo. Deus nos ajude. Concluindo, o versículo 12 diz que nós seremos julgados pela lei da liberdade. Não é isso? Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Que lei é essa? Eis a questão. Lei da liberdade. A lei da liberdade, queridos, é um nome que Tiago dá ao Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus é a lei da liberdade. É nas boas novas do amor de Deus, na pessoa de Jesus de Nazaré, que encontramos a verdadeira liberdade. Não a liberdade para pecar, liberdade para viver uma vida detestável para Deus. Não. João 3, 8, 36, João, Evangelho 8, 36, Jesus disse o quê? Se, pois, o Filho vos libertar, sereis livres. Então, o cristão é a pessoa que encontrou plena liberdade em Cristo. Gálatas 5:1 diz que para a liberdade Cristo nos libertou. Não temos que ser prisioneiros de nada. Vivendo liberto pelo Evangelho, livre do jugo do pecado e do poder das trevas, o cristão encontra condições para se relacionar em amor com os demais membros de uma comunidade e até mesmo fora da sua comunidade. Viver em amor, não só com os irmãos que congregam aqui, mas com os irmãos que congregam em outras igrejas. Tiago finaliza no verso 13 dizendo, porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o
juízo. É assim que está na tua Bíblia? Tiago ainda está falando sobre favoritismo. Mesmo finalizando aqui o capítulo, ou o versículo 13, a linha de raciocínio, ele ainda está falando de favoritismo. Aquela igreja não estava usando de misericórdia para com o pobre. Não estava. A palavra misericórdia significa sentir a dor do outro. A palavra misericórdia significa se colocar no lugar do outro. Sofrer pelo outro. Eu não sei se você teve esses sentimentos nesses últimos dias. De ver tanta desgraça e você tentar se colocar. E tentar sentir na pele o que outros sentem. E se fosse comigo? E se o que aconteceu lá no sul fosse aqui em Maricá ou em São Gonçalo? E se fosse a minha casa que tivesse sido totalmente destruída? Que alguns, talvez, ali tinham dinheiro no banco. Para muitos ali vai ser relativamente fácil reconstruir. Relativamente fácil. Mas para outros, não. Não. No hebraico, queridos, a palavra misericórdia significa intestino, entranhas, algo que vem do íntimo. Seria a dor interior por ver o sofrimento do outro. É lançar o coração na miséria do outro, estar pronto em qualquer tempo para aliviar a sua dor. Misericórdia. Quem de nós gosta de ser excluído, desprezado? Quem de nós gosta de ir, por exemplo, no mercado e a caixa ali do mercado te tratar com indiferença, com grosseria? Ninguém gosta. Eu detesto. Dar atenção e ouvidos é um ato de misericórdia. Jesus disse no Sermão do Monte, Mateus 5, 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tiago diz então que a misericórdia triunfou sobre o juízo. É lindo isso. A misericórdia triunfou sobre o juízo. Amados, Deus não nos trata conforme merecemos. Se Ele nos tratasse segundo os nossos pecados, estávamos fritos e condenados. Deus é misericordioso. A cada dia, sua misericórdia tem triunfado sobre o juízo. Lamentações 3, 22 e 23 diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Como a misericórdia é estendida para aqueles que precisam dela? Eis a questão, ou uma pergunta. Em Tiago 2,25, nós vamos ver melhor isso mais à frente, oferece um exemplo quando faz referência a Raabe, uma mulher que foi alcançada pela misericórdia. Estou no finalzinho. Quando os espias israelitas bateram na sua porta, lembram? Ela os recebeu, ela acolheu eles em sua casa, protegeu-os do perigo e mostrou misericórdia para com eles. Porque se eles fossem descobertos, eles seriam mortos. Então ela poupou a vida dos 2 espias, enviados por Josué. Quando o exército israelita destruiu Jericó, a família de Raabe, por sua vez, obteve misericórdia. Não foi só Raabe a protegida, mas todos que estavam dentro da casa dela. Quando ela colocou ali um pano vermelho, um fio de escarlate, algum símbolo vermelho, aquela casa não foi invadida. Ninguém foi morto naquela casa. Então, mais do que isso, Raabe é uma mulher gentia e prostituta, mas ela experimentou a verdadeira misericórdia que triunfa sobre a justiça. Sabe por quê, Cristo? Ela merecia morrer. Ela era pagã. Ela fazia parte da cidade amaldiçoada de Jericó. Mas ela teve misericórdia e alcançou misericórdia. Ela foi poupada. Ela não tinha méritos para ser salva. Mesmo assim, ela e toda a sua casa escaparam da destruição de Jericó. Isso é misericórdia divina, triunfando sobre o juízo que seria justo. Deus tem a nossa vida em suas mãos. Ele mata quem quer, deixa vivo quem quer. E Raabe, juntamente com aquele povo, eram todos idólatras, pecadores, eles iam morrer. Mas Raabe foi poupada. Diante de tudo isso que falamos até aqui, só nos resta orar, clamar,
pedir a Deus misericórdia e dizer: Senhor, sonda-me e conhece meu coração, prova e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, não permita que eu peque sendo parcial para com os ricos e desprezando os pobres, mesmo que para isso use nomes mais agradáveis. Senhor, tenha misericórdia de mim, ensina-me a julgar a minha conduta à luz da Tua palavra. Ajuda-me a ser guiado pelos seus medos, pelos meus medos ou pelos preconceitos dos dias que virão. Eu quero ter um coração igual ao Teu, liberto de todo preconceito. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, guia-me pelos caminhos que eu devo trilhar. Guia, Senhor, as inclinações da minha alma. Dirige meus passos em seus caminhos, Senhor, para que as minhas pegadas não venham vacilar. Ajuda-nos, Senhor, a abraçar todos, mesmo que não concordemos com a prática de todos. Assim como Teu Filho Jesus, Pai, que comia e bebia com os pecadores, mas Ele foi a pessoa santa. Eu não digo que foi a mais santa, não. Ele era impecável. Ele nunca pecou, nem por pensamento, nem por palavra, nem por intenção, nem por fazer, nem deixar de fazer. E mesmo assim Ele estava junto ali, não para concordar com o mau caratismo de alguns, mas para ser luz em meio às trevas, para ser sal fora do saleiro. Senhor, ajuda-nos a viver para a Tua glória. Ensina-nos a caminhar segundo a Tua palavra, em nome de Jesus.